Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal nessa agitada quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, data em que a CBF divulgou a tabela da primeira fase da Copa do Nordeste, isso mesmo. No final da tarde dessa quarta-feira foi divulgada a tabela completa, né, da primeira fase da Copa do Nordeste, que vai ter 8 rodadas, e eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês então todos os jogos. Falando em Copa do Nordeste, né, vou dar uma dica legal para você. Você quer acompanhar todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste? Ó, primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para o All Sport Clube. No All Sport Clube, você vai ter acesso a um serviço de streaming por apenas R$ 29,90, né? Um pacote. Você terá o Live FC, que é a plataforma de streaming que vai passar todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste. E de quebra, você vai ter também o Estádio TNT, que é o antigo esporte interativo, né? O antigo E Plus. Lá no Estádio TNT, você vai acompanhar os jogos da Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano e Nations League. Então, esses dois serviços, o Live FC para você ver a Copa do Nordeste e o Estádio TNT para você ver a Liga dos Campeões, o Campeonato Italiano e jogos do Campeonato Brasileiro, R$ 29,90 por mês. Aproveita, corre lá e assina. Mas antes disso, né, vamos pro vídeo então, vamos falar aí dos jogos da primeira fase da Copa do Nordeste, né? Todo mundo ansioso aí para ver os jogos da primeira rodada. Bora então para o vídeo aqui, ó. Essa é a tabela detalhada da primeira fase, né? Então a gente vai passar jogo a jogo. Vamos começar pelos jogos da primeira rodada, que sendo que 4 deles acontecem no sábado, né? E a competição vai ser aberta com um belo de um jogo aí, ó, Vitória e Santa Cruz. O jogo vai ser lá no estádio Barradão. Também às 16 horas, o Botafogo da Paraíba encara o 4 de julho de Piripiri, lá no Almeidão, em João Pessoa. Às 6h15 da tarde, o CSA recebe o 13 e o Altos do Piauí joga contra o Confiança. Esses são os jogos de sábado, dia 27. No domingo, teremos 2 jogos. Às 18 horas, o Salgueiro encara o Bahia, enquanto que o Sport joga contra o Sampaio Corrêa. Na segunda-feira, mais 2 jogos. Ó, jogos na segunda-feira, hein? 19h30, o Fortaleza encara o CRB no Castelão e o ABC joga contra o Ceará lá no Frasqueirão em Natal. Portanto, as equipes cearenses em campo na próxima segunda-feira. Inclusive, tem vídeo aqui no canal para falar já do início do Campeonato Cearense. Esses, então, são os jogos da primeira rodada, que estão divididos entre o dia 27 de fevereiro, 28 de fevereiro e 1º de março. Segunda rodada, jogos no dia 6 e 7 de março. Serão aí 5 jogos no sábado e mais 3 no domingo. Os jogos de sábado, 16 horas, Ceará e Vitória no Castelão, CRB e Sport lá no Rei Pelé. Às 18h15, o Bahia joga contra o Botafogo na Fonte Nova. O 13 encara o Altos no Amigão. E às 20h30, né, ou se preferir 8h30 da noite, o Sampaio Corrêa joga contra o Fortaleza lá no Castelão, só que o Castelão de São Luís. No domingo, mais 3 jogos. Às 18 horas, o Santa Cruz recebe o ABC no Arruda. O 4 de julho joga contra o Salgueiro, local ainda a definir. A CBF ainda não definiu onde será disputado esse jogo. E um pouquinho mais tarde, às 8 da noite, o Confiança joga contra o CSA no Batistão. Jogos esses, então, da segunda rodada. Lembrando que os times do Grupo A jogam contra as equipes do Grupo B, né? As 4 melhores avançam para as quartas de final, onde o primeiro colocado de um grupo vai enfrentar o 4º colocado do mesmo grupo, né? Então, os duelos entre times do mesmo grupo só nas quartas de final. Seguindo aí com a rodada, ó, subindo aqui um pouquinho a tela. No dia 13, um sábado, também teremos aí uma penca de jogos, teremos 6 partidas aqui de acordo com a tabela. 16 horas, Vitória e Bahia, né, o clássico Bavi. Às 16 horas também, o Altos joga contra o Ceará. 6h15 da tarde, Fortaleza e 13. Também às 6h15, o ABC joga contra o Confiança. E às 8h30 da noite, mais 2 jogos, Botafogo e Sampaio Corrêa, Sport 4 de julho. No domingo, teremos mais um clássico, CSA contra o CRB e o duelo pernambucano entre Salgueiro e Santa Cruz, jogo lá no Cornélio de Barros. Jogos esses da terceira rodada. Agora vamos para os jogos da quarta rodada. Quarta rodada teremos aí o Ceará jogando contra o Fortaleza, mais um clássico, né, da quarta rodada. O jogo será no dia 20 às 16 horas. No dia 20 também às 16 horas o Bahia joga contra o Sport, duelo aí entre campeões nacionais. 18h15, Sampaio Corrêa e Vitória. Também às 18h15 o Confiança joga contra o Salgueiro.
Aí, 8h30 da noite, teremos 2 jogos. O 4 de julho jogando contra o Altos e a equipe do 13 encarando o ABC, né? E no domingo, mais 2 jogos. Um às 6 da tarde, com Santa Cruz e CSA. E o outro, 8 da noite, CRB contra a equipe do Botafogo. Então, esses aqui são os jogos aí das 4 primeiras rodadas. Na quinta rodada, já terão início os jogos aí de meio de semana. No dia 23 de março, o ABC joga contra o 4 de julho, às 19 horas. E no mesmo horário, o Sport recebe o Confiança lá na Ilha do Retiro. Aí, também na terça-feira, 21h30, o Fortaleza joga contra o Santa Cruz e a equipe do CSA recebe o Bahia no estádio Rei Pelé. Quarta-feira, mais 3 jogos. Às 8h30, o Altos joga contra o Sampaio Corrêa, a equipe do Vitória recebe o CRB, 8h30 da noite, e também às 8h30, o Salgueiro joga contra o 13. Na quinta-feira, dia 25, a rodada será completada com o Botafogo e Ceará. A sexta rodada já será no final de semana seguinte, no dia 27, com mais 5 jogos. 16 horas, o Santa Cruz recebe o Sport, mais um clássico aí a ser disputado no Arruda. O Confiança recebe o Vitória no Batistão. O 4 de julho joga contra o Fortaleza. O Sampaio Corrêa recebe o Salgueiro. O jogo do Confiança e Vitória, 16 horas. 4 de julho, Fortaleza, 18h15. Também às 18h15, Sampaio Corrêa e Salgueiro. Às 20h30, o Bahia joga contra o Altos. Daí a rodada será complementada no domingo, com o Ceará jogando contra o CSA às 18 horas e 2 jogos às 8 da noite. Às 20 horas, o CRB joga contra o ABC e às 20 horas também a equipe do 13 joga contra o Botafogo, clássico aí da Paraíba, né? Duelo entre os times paraibanos. Na sétima rodada, será já no outro final de semana, né? No dia 3 de abril, com Fortaleza jogando contra o Bahia no Castelão, o Sport recebendo o Ceará na Ilha do Retiro, esses 2 jogos às 16 horas. Às 18h15, o ABC joga contra o Sampaio Corrêa. 18h15 também, o CSA joga contra o 4 de julho. E às 8h30 da noite, o Vitória joga contra o 13. No domingo, mais 3 jogos. O Altos pega o Santa Cruz. Esse jogo às 18 horas. Às 8 da noite, o Salgueiro recebe o CRB. E o Botafogo, também às 20 horas, desafio Confiança lá no Almeidão. E aí, os jogos da 8ª rodada, né, serão todos no dia 10 de abril, um sábado, todos eles às 16 horas, né, todos os jogos acontecendo de forma simultânea. E teremos aí o 4 de julho recebendo Vitória, o Bahia jogando contra o ABC, o Ceará encarando o Salgueiro, o Santa Cruz desafiando o Botafogo, o Confiança pegando o Fortaleza, o 13 jogando contra o Sport, o Sampaio Corrêa encarando o CSA e o CRB jogando contra a equipe do Altos. Então esses aqui são os jogos da primeira fase da Copa do Nordeste. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, né? As informações, assim, não foi feita uma arte, assim, legalzinha, assim, para estar mostrando para vocês. Eu quis trazer essas informações logo. Por isso que apareceu a tabela aí de forma meio rústica, né? Que eu peguei o arquivo que a CBF acabou divulgando aí para a imprensa. Então, não deu aí para a gente montar uma arte legal. Mas não se esqueçam, né, se você quiser acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste ao vivo, ó, no primeiro link da descrição, o All Sport Clube, daí você vai assinar um pacote que tem o Live FC, que vai mostrar todos os jogos da Copa do Nordeste, e de quebra você ainda leva o estádio TNT, né, para você acompanhar a Liga dos Campeões, os jogos do Campeonato Brasileiro, né, tem Ceará e Fortaleza aí nesse pacote aí do estádio TNT, e também os jogos do Campeonato Italiano. Tudo isso por R$ 29,90 por mês. Aproveite que vale a pena. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!